E aí, curte um bom jogo no estilo beat'em up, também conhecido por aqui como briga de rua? Pois nos últimos anos esse gênero voltou com força. Temos exemplos aos montes e destaques como Streets of Rage 4 e mais recentemente o Tartarugas Ninja Shredder's Revenge. Mas nem todos os clássicos do passado receberam tratamento de relançamento ou continuações ou qualquer coisa do gênero. E hoje nós vamos relembrar um dos maiores jogos nesse estilo, que até o momento continua preso no Super Nintendo. Eu estou falando de Final Fight 3. O terceiro jogo, que foi exclusivo do Super Nintendo, assim como o jogo anterior, foi lançado no finalzinho da vida do Super Nintendo. Na verdade, a gente pode dizer que foi na sobrevida, né? Porque nos Estados Unidos mesmo, o jogo chegou em 1996. O Nintendo 64 já estava no mercado e o PlayStation também já estava voando nessa altura do campeonato. Mesmo assim, a Capcom quis tentar mais uma vez e deu tudo de si nessa sequência, que na minha opinião é o melhor Final Fight dentre os três que existem. Porém, esse jogo ele foi feito única e exclusivamente para o Super Nintendo, e algum desses acordos malucos de exclusividade que por alguma razão devem perdurar até hoje, já que apenas o primeiro Final Fight foi relançado naquela versão de arcade que você encontra em diversas coletâneas, a mais recente é naquele Capcom Beat'em Up Collection, mas Final Fight 2 e 3 nunca receberam o mesmo tratamento. Pro Final Fight 2 eu até entendo, muitas pessoas consideram ele aí o mais fraco, né? O jogo mais sem graça ali, sem sal e sem açúcar da trilogia. Mas eu não entendo por que a Capcom deixa até hoje uma joia como Final Fight 3 esquecida. De certa forma ela até tentou relembrar, né? Porque personagens como a Lucia, ou Lúcia se você preferir, ela reviveu aí através do Street Fighter V em um dos últimos pacotes de batalha. Né? Mas Street Fighter sempre flertou com esse elo que existe entre o elenco dos lutadores do Street Fighter com os habitantes da cidade, né, de Metro City. No entanto, Final Fight 3 não saiu de lá, continua um jogo de Super Nintendo e hoje vamos explorar um pouquinho, né? Porque se você não lembra ou se você nem sabia que esse jogo era exclusivo e só existia no Super Nintendo, fica aí comigo no vídeo e vamos dar uma viajada aí nesse túnel do tempo. Bom, e só para variar, mais uma vez uma gangue está aterrorizando as ruas de Metro City. Dessa vez é a gangue Skull Cross, que é feita aí por ex-membros da gangue Mad Gear. E é claro, mais uma vez o Mike Haggar, o prefeito de Metro City, resolve fazer justiça com as próprias mãos. Afinal de contas, a corrupção se espalhou por toda a cidade e nem a polícia é mais confiável. Com exceção de um personagem que foi introduzido nesse jogo, que eu até mencionei, a Lucia, que é uma policial que está ali disposta também a fazer justiça e levar os criminosos para a cadeia. Junto com o Haggar e com a Lucia, retorna também o Guy, um dos personagens clássicos, e esse, por sinal, apareceu já mais em jogos do Street Fighter do que nos jogos do Final Fight, então um personagem bem conhecido, bem famoso. E também temos o Dian, que é um ex-membro da gangue Skull Cross, que ao tentar sair, né, ao perceber aí que os caras eram malucos, teve a família dele aí dizimada por essa gangue, então parte em busca de vingança. Com aquele enredo bem clichêzão, mais uma vez você entra na ação, explorando aí os becos mais tenebrosos de Metro City. E aí tem uma coisa que é legal nesse Final Fight 3. Dependendo de algumas ações que você toma nas fases, você pode mudar o seu caminho, a sua rota, e ir para fases completamente diferentes, com chefes diferentes também. Um exemplo bem comum numa das fases tem um ponto de ônibus, que se você não quebra a placa da parada de ônibus, assim que você derrota os inimigos, vem um ônibus para e você vai para uma outra área da cidade. Então isso é bacana para um game que é curto, né? Você termina ele em mais ou menos aí meia hora, 40 minutos, então o fator replay acaba sendo aumentado para quem quer sempre revisitar, ficar sempre aí uma deixa para você querer explorar de novo a cidade, né? Além disso, o modo cooperativo, que é algo que está presente desde o Final Fight 2, volta no Final Fight 3, só que com uma coisa que eu achei sensacional, na época era muito bacana isso, até hoje eu acho bem interessante, que é a possibilidade de você jogar co-op com a ajuda da CPU. Ou seja, se você não tiver algum coleguinha ali por perto para jogar junto com você,
você pode deixar que o Player 2 seja controlado pelo computador e ele te ajuda ali a limpar as ruas de Metro City. É claro que a CPU ela não é tão inteligente, não tinha nem como exigir tanto assim de um Super Nintendo. Se você deixar o modo de fogo amigo ativado nas opções, ela vai descer a porrada em você também sem dó. Ela não vai fazer distinção de amigo, de inimigo. Se você entrar no fogo cruzado, vai descer a porrada em você. Ainda assim é uma forma bem divertida de você experimentar o modo co-op, que afinal de contas é como toda a gameplay desse jogo é pensada, né? É muito mais divertido você jogar uma briga de rua com amigos, ou pelo menos com alguém ali como um aliado. Com certeza o Super Nintendo também sofre um pouquinho, não só na questão de exigir mais dessa parte de ter uma CPU que trabalha ao seu favor, mas também exige mais do processamento. Então, em vários momentos você tem aqueles slowdowns, que é algo que não é nenhuma novidade para quem cresceu com Super Nintendo, mas não chega a atrapalhar o jogo não. É só em uns momentos assim que você tem aquele efeito de câmera lenta, mas nada que estrague a diversão. E falando em pancadaria e em porradaria, a Capcom também pegou ali mais algumas coisinhas do Street Fighter na forma dos golpes especiais. Algo que para quem jogava os Streets of Rage no Mega Drive, de certa forma eu acredito que sentia falta ao jogar o Final Fight. No Final Fight 3 você tem aí golpes especiais, então além dos ataques comuns de soco, chute, voadora, você também tem uma barra de dano, uma barra de super que vai enchendo conforme você bate e apanha. E aí você dá comandos, né, como meia lua pra frente, né, golpes assim, que nem no Street Fighter mesmo, e pode desferir golpes especiais nos inimigos que causam muito dano, né, então são muito úteis, principalmente contra os chefões. E para completar, uma das coisas que pra mim faz toda a diferença num jogo beat'em up, você tem agora a opção de correr. Então dando 2 toques pra frente, seu personagem sai numa corrida, e essa corrida ela também resulta em golpes diferentes, né, então isso traz uma dinâmica muito mais legal para o combate, o jogo fica muito mais ágil e a progressão nas fases ela fica mais leve, né? Não fica aquela sensação de bonecos pesados que eu particularmente sentia muito jogando o primeiro Final Fight. Então é super legal isso. Os gráficos também passaram por uma melhoria bem significativa. Se você compara o primeiro Final Fight com o Final Fight 3, até mesmo o Final Fight de arcades, né, que é uma versão muito superior ao Final Fight 1 do Super Nintendo, mesmo nessa comparação direta, o Final Fight 3 ele não deixa nada a desejar, com personagens muito bem detalhados, né, além dos golpes especiais, bastante variedade de cenários, né, então é um dos pontos altos do game com certeza. Talvez o pessoal não curta muito a mudança no visual do Hagar, né, que de repente ficou com as madeixas longas, né, aparece com um rabo de cavalo, não sei se ele comprou um aplique entre os Final Fights ali, aplicou, não tem muita explicação como é que aquele cabelo todo surgiu, mas eu acho que é um visual bacana, que inclusive no Ultimate Marvel vs Capcom 3 é uma das versões alternativas do Hagar, então se você sempre viu aquele Hagar com rabo de cavalo lá no Marvel vs Capcom e nunca soube de onde ele veio, é do Final Fight 3. Por fim, né, temos a trilha sonora, que não sei se é do mesmo compositor do Final Fight 1 e 2, não é nada de outro mundo, né? Não chega a ser um destaque como é a trilha sonora do Streets of Rage 1 e 2, mas não é horrível não, combina ali com o clima urbano do Final Fight, eu acho que tá na medida certa, mas nada muito memorável, né? Nenhuma musiquinha que você vai ficar cantarolando ali na sua cabeça depois de terminar o game. Mas é isso. Final Fight 3, apesar de ter várias qualidades, de ser, sem dúvida nenhuma, uma melhoria em relação aos dois anteriores, ele ficou preso no Super Nintendo, ele não teve versões para fliperama, ele foi desenvolvido inteiramente para o Super Nintendo, e ele nunca foi relançado, com algumas raras exceções, por meio do Virtual Console, lá do Nintendo Wii e do Nintendo Wii U. Além disso, eu desconheço qualquer outra forma de relançamento, pelo menos oficialmente. E deve ser ou alguma razão comercial ou algum acordo bizarro que a Nintendo possa manter até hoje com a Capcom que impeça esses jogos de serem relançados, né? O Final Fight 2 e o 3 em especial. Mas aí, eu gostaria de saber de você. Você curte Final Fight 3? Acha ele melhor do que o primeiro? Acha o segundo um jogo injustiçado? Diz aí nos comentários, beleza? E diz também se você gostaria de ver a trilogia do Final Fight relançada numa coletânea. Eu com certeza adoraria, né? E de bandeja também coloca lá o Mighty Final Fight, que é um outro Final Fight que saiu para Nintendinho, mas isso fica para outro vídeo, beleza? Então é isso. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Se você curtiu, já sabe, né?
deixa o joinha, ajuda bastante, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui no VGDB, né? E se você quiser ver mais vídeos desses com essa pitada nostálgica, relembrando os clássicos do passado, também fala aí nos comentários e menciona quais jogos que ficaram presos nos videogames antigos, que também nunca foram relançados, que valem a pena ser conferidos. Então é isso, mais uma vez muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau!